Estou aqui na sede da Cefab, né, que é uma escola de formação de bombeiro civil aqui de São Paulo, talvez uma das maiores do Brasil, né, fundada pelo João Godoy. E nós vamos estar fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês na prática todo o centro de treinamento que nós estamos vendo aqui atrás, com diversos tipos de simuladores de altura. Ali tem um simulador de incêndio em veículo elétrico, tem simulador de caminhão de produtos perigosos, tem casa de fumaça, tem toda uma estrutura, tem até simulador de hospital ali para incêndio hospitalar, e mostrar para vocês tudo aqui em funcionamento, tá? Então fiquem com a gente aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui no canal do IBRAP, o canal do atendimento pré-hospitalar, o canal do Primeiros Socorros, também tudo aquilo de resposta à emergência que interessa para uma atuação adequada no atendimento pré-hospitalar, ok? Se inscreva, deixa o joinha e vamos pro vídeo. Estamos aqui na Cefab e aqui está acontecendo nesse momento um treinamento de brigadistas aqui no centro de treinamento aqui do CT da Cefab. E aí eles estão fazendo aqui uma prática, Godoy. Explica aqui pra gente aí. Uma prática de combate a incêndio utilizando o hidrante. E ali eles têm a proximidade, eles sentem a energia do fogo, eles sabem o tipo de jato que ele precisa operar, quando eles trocam de posição, se um estiver cansado, se estiver no maior risco. E obviamente eles usam um EPI mínimo que é exigido por norma. Então esse é o EPI que o brigadista estará utilizando, né? É o EPI que ele usa no dia a dia. Turma, estou aqui com João Godoy no centro de treinamento aqui do Cefab, né? Vamos explicar pra gente, mas basicamente nós estamos numa das maiores empresas de formação de bombeiros civis, brigadistas do Brasil, não só em tamanho, mas principalmente em qualidade de formação. Estou aqui em São Paulo, Zona Leste, conhecendo o centro, e aí eu fiquei impressionado com a estrutura, com a filosofia de trabalho. Então eu pedi para Godoy para a gente gravar um vídeo aqui mostrando toda a estrutura, como é que a empresa trabalha. Aí você vai ter a oportunidade desse vídeo de conhecer quais são os simuladores de uma empresa de formação de bombeiros, o que é que a gente precisa para formar bons profissionais, quais são os diferentes setores. A gente tem vários setores aqui na empresa e João vai poder explicar tudo isso para a gente. Então, João, obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui contigo, conhecendo um pouco mais desse trabalho belíssimo. Dr. Clemente, é uma honra te receber, todos os colegas aí que seguem o canal do IBRAP, uma honra. E a gente vai fazer hoje uma apresentação de tudo que acontece aqui, desde a parte de treinamento, simuladores, toda a nossa operação. Bom, maravilha. Então você que está aqui acompanhando esse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá? Vou deixar aqui também os contatos da Cefab na descrição para você poder entrar em contato com a empresa, caso você precise de algum treinamento, se capacitar, se formar bombeiro civil, reciclagem, enfim, podem procurar a Cefab, grandes parceiros do IBRAP. A gente confia plenamente nesse trabalho, porque a gente está totalmente alinhado filosoficamente com o que é o trabalho ético, um trabalho focado na real transformação do aluno e não um faz de conta de fazer um treinamento e tomar um certificado no final. A gente se conectou muito, principalmente por esse propósito. Exato. Profissionais de emergência tem que ter o feeling, tem que trabalhar de uma forma séria, ética, não dá para ter desvios, né, de forma nenhuma. Então vamos lá, por onde é que nós vamos começar aqui a conhecer o centro? Então vamos lá, aqui a gente tem um simulador de flashover. A gente pode identificar ele como o pior cenário de um incêndio estrutural. Lembrando que quando eu falo de incêndio estrutural, ele pode acontecer dentro de uma indústria, ele pode acontecer numa área urbana, ele pode acontecer em qualquer lugar que exista uma estrutura. Então aqui a gente trabalha com incêndio de alta energia, já é um nível muito mais avançado, onde os EPIs têm que ter uma certa resistência, tem que ter todo um cuidado, porque nós não falamos só de temperatura, aqui o que manda é a quantidade de energia que é dispensada. E a gente também, como ele é multifunção, a gente consegue configurar ele para outras coisas. Então, por exemplo, agora ele está configurado para um simulador de hospital. Qual é o objetivo? Profissionais de hospitais, que hospitais são áreas críticas para incêndios. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da administração, pessoal de segurança, eles vêm até aqui, fazem um treinamento onde existe a equipe de combate, aplica extintor, e existe a equipe da emergência, que normalmente é a equipe da saúde, onde remove esses pacientes, desconectando eles, por exemplo, de um ventilador mecânico, desconectando ele das bombas de infusão, levando ele para uma área segura, longe dos efeitos dos sinistros, e ali ele começa então a ter uma nova avaliação se é transferido ou se ele permanece naquela área, até que seja estabelecida toda a zona de segurança dessa unidade hospitalar. Tem como a gente conhecer por dentro? Claro, vamos lá. Então aqui a gente tem uma área de UTI, por exemplo, onde esse paciente está sendo ventilado de uma forma mecânica
Ele está sobre a utilização de bomba de fusão com algumas drogas vasoativas, está sendo monitorizado, e aí nós temos também os pacientes pediátricos que precisam ser removidos. Nesse caso, se retira o paciente, só se retira a isolete completa, e é a dinâmica que a enfermagem vai usar aqui, ou os profissionais de saúde como um todo, decidindo a melhor maneira para os pacientes. Simultaneamente, tem uma outra equipe fazendo o combate ao fogo, controlando essa área, deixando segura, para que a operação da saúde possa acontecer da forma mais segura possível. Excelente. Então, esse aqui é o primeiro simulador da Cefab. Vamos continuar rodando aqui em todo o centro de treinamento para vocês conhecerem cada um dos departamentos que é possível treinar o profissional para uma possível resposta de emergência. Vamos para o qual agora, Godoy? Vamos lá, a gente vai para que simula uma plataforma industrial onde nós temos dois níveis de incêndios diferentes. Então aqui nós temos um simulador de plataforma industrial. Essa plataforma ela simula um nível de complexidade mais avançado, onde a equipe tem que estar preparada para um incêndio na primeira base, no primeiro patamar. Eles precisam controlar esse incêndio, deixar essa área segura para que a equipe consiga subir até o último patamar, e ali eles fazem o fechamento da válvula que controla todo o fluxo de gás ou líquido inflamável que desça pelas tubulações desta plataforma. Esse caminhão ele simula o transporte de líquidos inflamáveis, e numa colisão, numa entrada de uma indústria, ele perde-se o controle, ele pode romper o seu tanque, esse combustível vaza, ignita com alguma fonte de energia que esteja ali próximo. Então a equipe tem que fazer toda a avaliação do cenário, desde fiação próxima que esteja, para ver se esse combustível não está alcançando essa fiação. Eles têm que fazer o calçamento do veículo, tem que verificar se não tem vítima. Então toda essa análise é feita. Após essa análise, essa segurança, identificação do produto, então eles começam uma ação de combate. Normalmente a gente coloca um cenário de caminhão que transporta gasolina, então eles precisam fazer o combate com o F500, que é um produto hoje altamente tecnológico, que ele abaixa a temperatura de 1000 graus para 200 graus em 10 segundos, e ele encapsula moléculas de hidrocarboneto, tornando esse combustível incombustível. Ele não pega fogo, então é o melhor hoje tecnologicamente falando. É feito o resfriamento, e aí o bombeiro vem ao acesso, onde ele consegue fazer o estanque desse vazamento nesse tanque. Simultaneamente eles fazem o resfriamento do tanque, para que não venha a ocorrer o bledo, que é o pior cenário quando a gente fala sobre um vaso que tenha líquido combustíveis ou gases que possa explodir e gerar uma catástrofe muito maior do que o próprio incêndio. Continuando ainda na parte de incêndio, a gente vai verificar agora o simulador de cozinha. Então nós temos aqui uma cozinha industrial, onde nós temos ali um fogão industrial, utensílios de cozinha, e quando pega fogo nesse fogão, numa válvula, numa tubulação, com a própria panela, ela vem a explodir ou ela vem a se incendiar. E aí é a operação que eles têm que fazer utilizando o extintor correto. Aí nós temos aqui a parte elétrica, onde simula emergências envolvendo choques elétricos e princípio de incêndio, onde o participante ele tem que verificar se existe um risco de choque elétrico e ao qual momento ele vai fazer o resgate da vítima e prestar o primeiro atendimento, e qual momento ele precisa fazer o isolamento da energia e combate ao fogo. Seguindo aqui nós temos um simulador de incêndio em escritório, numa área office, onde nós temos computador, televisão, nós temos uma mescla de materiais combustíveis da classe A e combustíveis da classe C, equipamentos elétricos energizados e materiais sólidos, vamos dizer assim. Temos aqui um arquivo de papel, um armário de papel, impressora, mesa de madeira. Percebam que está bem deteriorado porque o nível de fogo é muito constante, a gente renova com muita frequência.
mas é muito treinamento, é muito fogo, é muita água, então ele vai se deteriorando. E é onde o participante tem que saber identificar o risco desse cenário, se existe pessoas, se dá para remover, se ele interrompe a energia e qual o tipo de agente extintor correto que ele vai aplicar para essas classes. Então esse é um simulador de veículo elétrico. O grande problema hoje da eletrificação envolvendo as baterias de íon lítio, que hoje é o grande desafio das equipes de emergência, seja das equipes de incêndio ou das equipes de emergência médica, as baterias hoje elas têm dois fatores que são muito complexos. Primeiro, que não existe mais princípio de incêndio, todas elas já passam de um nível de incêndio com temperaturas acima de 1500 graus. Normalmente se projeta o jet fire, que é um jato de fogo que é muito severo e vai a longa distância. E na parte de emergências médicas você tem principalmente, além de todas as fumaças tóxicas que são emitidas ali, o HF. O HF é uma composição que está na bateria, ele é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele só tem um agente top que se chama hexafluoride. 5 centímetros de uma lesão por ácido fluorídrico, ele pode fazer todo o desequilíbrio eletrolítico, levando o paciente a uma fibrilação, consequentemente uma parada cardiorrespiratória e às vezes até irreversível. Esses efeitos podem se manifestar até 24 horas depois, dependendo da quantidade do contaminante que é inalado naquele local. Então hoje o grande desafio para as equipes de emergência são os incêndios em baterias de lítio. Então a gente treina o pessoal de rodovia, pessoas de indústrias, algumas corporações em prevenir e combater incêndios em baterias de lítio. Então aqui a gente tem a simulação das direções onde é projetado o jet fire, que é o jato de fogo. Então, diferente dos veículos convencionais a combustão, onde boa parte desses incêndios começam no motor, nós não temos aquele incêndio convencionalmente como por todos os casos a combustão. Nós temos uma projeção de jato que vem pelas baterias, começando pela frente, tá? Então ele sai por aqui. Nós temos um outro projetor de fogo que sai pelas laterais, de todos os lados. Então sempre a aproximação desses veículos ela é na diagonal, com a distância de pelo menos 3 metros de segurança, a depender do tamanho do veículo. Quanto menor o veículo, menor é a quantidade de células que essas baterias têm e menor é o risco. Então a gente faz toda a dinâmica de aproximação. Caso tenha vítima dentro do veículo e esse incêndio foi controlado, essa vítima é retirada. E se ela inalou essa quantidade de tóxico que foi proveniente desse incêndio, ela tem muito provavelmente uma contaminação por HF. Então começa toda a parte de assistência a essa vítima, prevenindo a intoxicação por inalação de ácido fluorídrico. Aqui nós temos um cenário de emergência envolvendo produtos perigosos. Nós temos 2 IBCs de 1000 litros, onde podemos simular um derramamento. Nesse derramamento, uma pessoa foi ferida ou contaminada. E qual é a providência, qual é a avaliação de cena que esse profissional que vai atender precisa saber, qual é o tipo de vestimenta e o nível que ele vai utilizar e qual é a identificação do produto. Se esse produto atende hoje a FDS ou se ele tem um símbolo específico pelo GHS, ou algumas indústrias prevalece a NFPA 704 sobre o diamante de Rommel, que é uma simbologia onde o socorrista, olhando, ele já tem que identificar qual é o risco do produto e qual é a vestimenta e tipo de atendimento que ele tem que prestar para aquela vítima que está naquele local. Então aqui nós temos um pórtico para treinamento de resgate técnico vertical, resgate em altura. Esse treinamento consiste em uma ascensão e uma descensão. Significa que a gente pode ter um operador que pode estar trabalhando numa altura determinada, ele ficou preso, passou mal, ele precisa ser resgatado. Ou se faz ascensão, acessa ele no meio do caminho e retira, ou sobe, desce, encontra ele, passa a vítima para o sistema do resgatista
desce ele no chão com segurança e começa então as manobras de emergência médica do primeiro atendimento. Então agora a gente vai mostrar o nosso simulador de controle de fumaça, popularmente conhecido como Casa da Fumaça. Ela atende a norma ANBR 14277, então ela é construída de uma forma que consiga simular uma situação principalmente de saída. Nós também simulamos a entrada. Essa entrada é por profissionais especializados, onde eles vão fazer resgate de vítimas que possivelmente tenham ficado pelo meio do caminho por conta de fumaça, falta de energia, escuridão e etc. Mas o objetivo do simulador de fumaça é mostrar para as pessoas como sair. Então, atendendo a norma, nós temos uma porta corta-fogo. Esse simulador é composto por 3 portas corta-fogo. Toda porta corta-fogo no nível da rua, ela abre no sentido de fora. E aqui é escuro. Se vocês olharem, vocês não vão enxergar nada. É colocado fumaça. Depende da dinâmica, a gente tem algumas vítimas em algum lugar. Nós vamos acender só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Então, esse é o percurso que eles precisam fazer. Sempre tateando a parede para saber em qual direção ele está. Normalmente existem as iluminações de emergência, que nesse caso aqui elas foram interrompidas, esse é o objetivo, que a pessoa consiga sair no escuro. E a sinalização de saída, que ela pode ter em cima e pode ter embaixo. O objetivo de você ter em cima e embaixo é que, dependendo do nível da fumaça, ela obstrui e não se pode ver. Embaixo, normalmente, você tem menos quantidade de fumaça, você tem o colchão ali que fica um plano neutro, e ali você consegue visualizar as rotas de fuga e a saída. Okay? Essa é a parte onde fica o instrutor com uma lanterna, monitorando toda a passagem do aluno, se está dentro do esperado. Caso alguém passe mal, tem alguma emergência, essa porta intermediária ela é para resgate. E a porta de saída é essa aqui. Então ele tem que percorrer aquele caminho, passando por debaixo daquele túnel, que simula um escombro, um móvel caído, algo parecido, onde ela tem que passar por baixo. E assim que ela passa por baixo, ela acessa essa porta e tem acesso à rua, né? À saída. Obviamente, todo treinamento que é executado, ele exige um EPI mínimo, e esses EPIs, eles atendem a norma. Então, desde proteção cabeça, óculos, tronco, braços, pés, membros inferiores. Então aqui nós temos parte dos EPIs de incêndio, que eles são forro duplo, atende norma. Ele tem tanto uma proteção para o fogo quanto para a temperatura. Então são camadas diferentes. Então aqui nós temos os capacetes, temos óculos de proteção, luvas, as capas e calças e o calçado de segurança. Além de cintos e outras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia dos treinamentos. Essa é a nossa sala com capacidade para 50 alunos, onde tem alguns materiais disponíveis. Aqui é o recurso audiovisual, onde ele acompanha as aulas teóricas, tira dúvida, bate papo com o professor, e saindo da teórica ele já vem diretamente para a prática, para executar os exercícios. Aqui do lado a gente tem um refeitório, onde para as empresas a gente serve café da manhã, almoço, café da tarde. Para os alunos, eles normalmente trazem a sua alimentação, ou eles se reúnem e fazem o seu próprio café. Então, uma área de descontração, de alimentação, uma pausa para um coffee break, hidratação, essa é a nossa área. Essa é a sala de aula número 1, onde comporta 40 alunos. Aqui também ele passa por toda a parte teórica, vídeos, temos aulas em PowerPoint, temos algumas aulas práticas aqui mesmo em sala, e depois, da mesma forma que a sala 2, ele vai para a parte prática. Agora nós temos mais uma sala de aula. Essa comporta 25 alunos. Então nós temos aqui recurso audiovisual, cadeiras, onde toda a aula teórica é ministrada aqui. Algumas práticas também a gente faz no RCP. Boa parte da prática também é feita no pátio. Então nós estamos numa localização específica, que é a capital de São Paulo, especificamente na Zona Leste, com acesso às grandes principais rodovias, Dutra,
Fernão Dias está próximo, a Ayrton Senna está próximo, Rodoanel e Radial Leste, que também dá acesso ao Marginal. Então, estamos em fácil acesso. Vamos conhecer agora um pouco da parte administrativa. Temos aqui a recepção. Aqui onde é feito todo o contato com o pessoal da recepção, os alunos tiram as dúvidas, perguntam. Então a recepção funciona das 8 às 22h30. Eles são atendidos aqui, eles vêm conhecer, eles têm a ciência das documentações que existem, eles certificam que realmente existe. Aqui nós temos o setor de departamento comercial, onde é feita toda a interação, a interface com as empresas e o seu treinamento. Proposta comercial, negociação, reuniões e etc. Aqui nós temos mais uma sala de aula para 20 pessoas. Temos aqui um armário onde os alunos guardam suas coisas, mochilas, roupas. Nós temos aqui uma enfermaria para simular atendimentos e até um atendimento real pode ser feito aqui, não existe problema, né? Temos aqui o simulador de ideia, alguns materiais e equipamentos que são usados para emergência médica. Temos aqui a última sala de aula. Agora a gente vai descer para a parte prática. O aluno também tem as aulas teóricas na parte de cima, ele já tem acesso ao pátio para realizar as partes práticas. Turma, estamos finalizando aqui meu Cefab Day, né? Um dia aqui conhecendo a sede da Cefab, uma grande escola de bombeiro civil, formação de bombeiro civil, de brigadista, de resposta à emergência aqui em São Paulo. Fizemos um documentário aqui sobre toda a estrutura. Estamos também produzindo um material didático, né, para a plataforma, para a Universidade do APH, nosso departamento de resposta à emergência, mostrando, né, fundamentos importantes de combate a incêndio, com extintor, que qualquer cidadão pode vir a ter que utilizar ali no trabalho, na própria casa, no condomínio. E aí, para concluir, gostaria que o Godoy explicasse para a gente aqui, primeiro, Godoy, como é que você enxerga a diferença entre resposta à emergência, que é um termo que pouco profissional de APH ainda conhece, está acostumado, e APH. Qual é a diferença? Depois eu queria que você me explicasse se você acha importante que o profissional de APH do SAMU, o médico, o enfermeiro que está ali, o técnico de enfermagem, o condutor, o profissional de saúde, se ele tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo, de combate a incêndio, de resgate, toda essa área, enfim. Então a gente entende que a emergência ela é um guarda-chuva onde embaixo dela estão outras áreas, como por exemplo o APH. O profissional de APH ele está numa área completamente fora de uma zona controlada e de uma zona de conforto, onde ele vai encontrar, por exemplo, emergências envolvendo produtos perigosos, incêndio, explosão, desmoronamento, enfim, é uma gama de situações onde primeiro ele tem que cuidar da sua própria integridade física e da sua saúde para poder, de uma forma muito profissional e segura, prestar o atendimento às vítimas que ali estão. Então a gente sabe que a APH é uma parte da emergência e uma outra parte da emergência não é somente o APH. Ambos se completam. Então se a gente leva esse conhecimento, abre esse leque e traz informações de segurança e de resposta à emergência, esse profissional ele vai estar muito mais preparado e seguro. Um exemplo, quando eu trabalhava em rodovia, eu me deparava com todos esses tipos de cenário, como enfermeiro, tripulando uma unidade de suporte avançado. Eu encontrava emergências envolvendo produtos perigosos, eu encontrava emergências envolvendo resgate técnico, então altura de pacientes que acabavam ficando numa queda com o veículo em diferente nível de solo. E o profissional tem que estar preparado para tudo isso. Ele não sabe onde ele vai atuar amanhã. Então é melhor estar preparado e não precisar do que precisar e não ter o preparo. Nos Estados Unidos a gente vê que lá tem um profissional paramédico, né? E o paramédico ele é mais polivalente. Ele faz mais coisas do que um profissional que atua no APH no Brasil. No Brasil a gente tem vários profissionais de APH que se complementam para fazer o trabalho que o paramédico faz nos Estados Unidos. De uma forma resumida a gente poderia dizer isso. Então é interessante ter a oportunidade de conversar contigo, porque Godoy é bombeiro, técnico de segurança do trabalho, é enfermeiro, né? Além de ser instrutor, né? Um empreendedor nessa área. Então um profissional com uma visão ampla. Então para mim é uma grande oportunidade de estar contigo aqui aprendendo, né? Podendo descobrir mais desse mundo e trazendo esse conteúdo de qualidade para todo o nosso time. Queria convidar você que está assistindo o vídeo
de acompanhar aqui a Cefab no Instagram, tá? Já segue o perfil da Cefab, deixa o seu joinha aqui no vídeo também, se inscreva no canal e vamos trazer mais conteúdos de resposta à emergência para deixar o currículo do profissional de APH ainda mais completo. Obrigado, viu, Godoy? Eu que agradeço, parabéns pelo IBRAP, pelo que você fez pelos profissionais do nosso país, e continue com essa força e conte com a gente em tudo que precisar. Valeu, galera, um abraço, esse é o cara. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.